Vamos falar um pouquinho de mercado da bola, que tem novidade aí surgindo. A principal, que saiu no Fabrício Romano, né, que é um jornalista, um dos principais jornalistas aí que cobre o mercado da bola, de que o Flamengo se acertou com o Lucas Paquetá. Como é que ele chama? Fabrício Romano. Então, um abraço para ele. Ele é um dos jornalistas aí que são mais assertivos aí no mercado da bola. Então ele anunciou aí que o Flamengo se acertou com o Paquetá, né, bases salariais, e está tentando a liberação junto ao West Ham da Inglaterra. E aí eu pergunto para vocês, né? É difícil, né? Você acerta com o jogador, mas precisa acertar com o clube, acho que antes. Não, mas tem que ser assim, do jeito que o Flamengo faz. Não, fala com o jogador primeiro? Não é isso que eu estou dizendo. É outra coisa. É na rapidez das coisas. Tá, entendi. Se você acerta, interessou, vai lá, fala com o clube. E tem dirigente na Europa, né? Porra, não fica trocando receita de bolo, perguntando pro cara como é que tá o clima aí, trocando mensagem, de impressão, ô seu Facincani, como é que tá na Europa, tudo bem? Aí leva 2 horas e ele responde, aqui tá meio frio, e aí? Eu passei meio mal no final de semana porque meu cabo doeu. Cara, é isso aí, quer um jogador? Conversa com o jogador, se acerta, vai no clube, conversa com o clube. Esse é o grande. Por isso que o Flamengo tá nadando de braçada, gente. Aí vai continuar nadando. É lógico. Vai nadar. O teu comentário merece, sabe que nota? 10. Eu acho que Paquetá uma mala, por mim não jogava futebol nunca mais na vida, porque o que aconteceu. Desculpe. Olha, eu tenho meus defeitos, mas eu sou sincero. Eu nunca vi esse Paquetá jogar bola. Ele é bom de bola. O Facinca, contrato até junho de 2027 e valor estimado em 35 milhões de euros aí, o Paquetá. Provavelmente vai ser por menos, né? Não acredito que vai ser uma negociação por 35 milhões, mas na casa dos 25, né? Pode até chegar a 30 com metas. Acho que 35 não. Quantos anos ele tem? 28. 28. Não vai chegar a 35 nunca, imagina. Mas por uns 25 sai negócio, entendeu? E é isso, não tem muito o que falar. Eu acho que para a realidade do futebol brasileiro é uma grande contratação. Eu não acho ele jogador de seleção brasileira. Também não. Não vejo nada além de um bom jogador. Nota 6,25. Mas pro futebol brasileiro. Pro futebol brasileiro, Mas é o que você falou. Entendeu? Pra cá joga muito bem. O Paquetá também acho que não é isso tudo que alguns acham, até ex-técnicos de seleção, né? Que o Paquetá, titular da seleção brasileira, longe disso. Mas é a mesma discussão que a gente travou outro dia aqui em relação ao Pombo, o Richarlison. Não é jogador também para a seleção, tem jogado mal quando entra em campo pela seleção. Mas você imagina um Richarlison aqui no Brasil, o cara toma conta. E tem outra coisa que as situações são parecidas, que a gente falou do Pombo, que tem muito treinador que convoca pelo fator bola aérea, porque eles pensam nesse negócio de estratégia e tal. E o Paquetá, por muitas vezes, foi convocado por estratégia também, porque eu posso escalar ele em várias posições, que ele sempre foi tratado como um coringa, né? Ali no meio de campo. Então, também não... Também é coringa, pode ser 8, pode ser um 10, um 8,5, Menos 5, mas ele joga de 5. Mas não. Olha, a única posição que ele joga é aquele jogo. A TV Filé de Borboleta, e ele informa que o que mesmo? Meu filho? 30 milhões de euros para ser reserva do Arrascaeta? Não acho que será reserva do Arrascaeta, eu acho que ele vai jogar no lado do Samuel Lino. Ele vai jogar flutuando pela esquerda como ele fazia na seleção. Na seleção ele jogava pelo lado esquerdo do campo. Não é atacante, é meio atacante, como, por exemplo, era um Scarpa no Palmeiras, como era o Everton Ribeiro no Flamengo, só que do lado direito. Ele vai ser o novo Everton Ribeiro, só que canhoto. Ele vai jogar aqui pela esquerda. Então vai jogar Lucas Paquetá, Arrascaeta, aí vai definir lá na ponta lá se é Plata, se é Carrascal, se é Luiz Araújo, escolhe Bruno Henrique, aí tem 350 opções, e o Pedro de centroavante. Provavelmente vai ser esse o time do Flamengo. Aí você tem todas as opções que você falou. Time ruim, né? Fraco. Você é uma tem grande todas essas contratação. opções que você falou, e você vai buscar o Paquetá. Então o Flamengo continua mandando recados pro mercado. Não, mas pro futebol brasileiro é uma grande contratação. Claro, óbvio que é. O Flamengo continua mandando recado ao futebol brasileiro, sim. Continua mandando recado ao mercado, sim. Enquanto os outros ficam... Tudo bem, eu sou contra quem não pode contratar, não pode. Mas quem pode contratar não pode ficar discutindo o sexo dos anjos. E o Cruzeiro desistiu dele. Muito caro, né, Filé? Não, porque o Cruzeiro contratou o Gerson. Lucas Jorge... Cara, eu ia falar, aí é papo de mudar o patamar. Esse time do Flamengo já tem um patamar completamente diferente, acho que de qualquer outro time do futebol brasileiro. Talvez hoje não seja uma diferença absurda, é grande, né? Mas talvez não seja uma diferença tão absurda para o Palmeiras. Com um Paquetá no Flamengo, e essa diferença cresce mais ainda, cara? Eu acho que quando a gente fala do Flamengo,
que já está no patamar mais alto da América do Sul a nível de conquistas nesse momento e de elenco também, a gente não pode falar que um jogador muda de patamar o Flamengo. Mas acho que se a gente olhar para o campo, acho que muda de patamar pelo que ele pode fazer em comparação aos outros jogadores que o Flamengo tem por ali. Por exemplo, onde que o Paquetá jogaria nesse Flamengo? Eu acho, se o Flamengo fechar com o Paquetá, uma contratação assa. Sim, é um jogador tecnicamente privilegiado, que está na sua condição física, né? Não é aquele jogador que vem com 35 anos de idade, com depois 34 anos de idade, né? Depois de cirurgia, ou que está voltando com 22 porque acabou de bater na Europa e as coisas não funcionaram no melhor momento. Ele vem no auge físico dele, vem no auge técnico dele, vem num momento espetacular e é um jogador extremamente polivalente também. É um cara que, por exemplo, se o Felipe Luiz quiser utilizar ele como um segundo volante, ele pode. Se o Felipe Luiz de 10 não vai utilizar, porque lá tem o Arrascaeta. Mas se o Felipe Luiz quiser utilizar ele como um meia pelo lado direito, ele pode. Se o Felipe Luiz quiser usar ele como um meia pelo lado esquerdo, ele pode. Se o Felipe Luiz quiser mudar o esquema do Flamengo para um 4-4-2 losango, o Paquetá joga em praticamente todas as funções ali, tirando o primeiro volante, das que possa observar. O Paquetá é um jogador que ele te permite fazer elos entre jogadores, né? Ele é o cara que vai juntar melhor ainda do que já era feito nessa temporada, Jorginho e Arrascaeta, né? É o cara, é uma contratação de nível seleção brasileira, que jogou na última Copa do Mundo, fez gol na última Copa do Mundo, foi titular na última Copa do Mundo. Um jogador que talvez se não fossem a questão das apostas lá naquele momento, talvez tivesse ido pro Manchester City, tinha a negociação, o Guardiola queria ele. Cara, o Paquetá é um jogador especial. Para vir pro futebol brasileiro, nessa altura da carreira dele, da condição física que ele tá, pra mim é um jogador extremamente especial. Só para passar aqui as informações, o pessoal de repente que tá chegando, fala, vocês estão inventando isso aí. Não estamos inventando. Inclusive a apuração da nossa Monique Danello com o nosso Vitor Sérgio Rodrigues, olha aí, que está de férias, mas também recebeu, enfim, informações, foi atrás, né? Porque aqui é jornalismo. O seguinte, o Paquetá, depois de tudo que aconteceu, depois dele ter sido inocentado, ele entende que para encontrar felicidade, só jogando no Flamengo. O clube que ele foi revelado, o clube que ele ama, enfim. O problema é, o West Ham vai fazer um jogo duro. O West Ham tem tratado assim os seus jogadores para, em momentos de saída, fazer um jogo duro. Não sair de uma maneira tão simples assim. O West Ham não coloca nenhum tipo de preço, assim como o Cruzeiro fez, por exemplo, com o Caio Jorge. Não tem isso. Entre Flamengo e Paquetá, tá tudo certo. Só que, ao mesmo tempo, o Paquetá não quer ser aquele cara mau caráter, né? Não quer forçar a saída. Então, o Flamengo precisa entender com o West Ham como é que vai ser feito isso. Entre clube e jogador, tá tudo certo. O West Ham que precisa fazer um jogo um pouco mais fácil aí para, de fato, essa negociação acontecer. E o Flamengo, obviamente, conta com que o Paquetá consiga também dar aquela moral, desatar esse nó aí para que por mais alta que for a proposta do Flamengo, ele não vai conseguir namorar duas ao mesmo tempo, né? Ele vai ter que falar para a namorada atual, bebê, não quero mais. Porque agora mas estou numa tudo tem um jeitinho de falar, não, né? Tem, mas ele vai ter que se expor com o West. Eu falo, West, pô, obrigado. Vocês me ajudaram pra caramba, mas eu gostaria muito de ir pro Flamengo. Acho que esse é um tom ok. Sim. De não arrumar uma briga lá. É um jogador de 2 anos atrás, 90 milhões de euros, Manchester City. Então, primeiro, esse é o tamanho do jogador. Esse é o tamanho do jogador. É um cara de Manchester City pensar por 90 milhões de euros e só não pegou porque ele estava sendo investigado. Depois de investigado, ele foi julgado e inocentado pela questão da possível participação em apostas esportivas. E segundo, o West Ham sabe que ele é um jogador de 90 milhões de euros. É um cara de 28 anos. Um cara de 28 anos, sem histórico de lesão, joga mais 6, se quiser, se cuidar e tal. E o Paquetá é um cara de fazer muitos jogos na temporada, com o West Ham brigando contra rebaixamento. Hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, se eu não estou enganado, acho que é o 17º colocado, ou 2 posições, acho que é 16º no campeonato inglês. Então o West Ham sabe a qualidade, o preço e a necessidade do jogador. No precinho faz 80, Beckler, ou não? Se o Flamengo tem 80 milhões para pagar, o West Ham é 18º. Apaga a luz e vamos... 18º, o primeiro dentro da zona. Apaga a luz e vamos embora. Eu acho que sim, a proposta do Flamengo poderia talvez chegar para tirar perto de 40. O Paquetá tem contrato até o meio da próxima temporada, né?